Será que tá na hora de demitir aquele funcionário? Olá, eu sou a Lê e hoje a gente vai falar de um tema que vários empresários e empresárias, donos e donas de pequenos, médios e grandes negócios costumam me perguntar: qual é a hora certa de demitir um funcionário? O que falar para esse funcionário no momento da demissão? E como eu posso profissionalizar este processo que é tão delicado e sensível na minha empresa? Então, se você já tem um líder na tua equipe que também precisa dessa profissionalização de boas práticas, as melhores práticas em gestão de pessoas, chama ele para assistir junto com você, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que é importante para você ter em mente do porquê que esse tema é tão importante. A questão da demissão em si, pouca gente consegue observar que é uma decisão que tem impacto no médio e longo prazo. Quando você decide por demitir um funcionário, automaticamente você está decidindo por sim, pela sobrevivência da tua empresa e pela sobrevivência dos empregos de outras pessoas que trabalham com você, que performa bem e que depende daquele salário para sustentar suas respectivas famílias. Da mesma forma que, se você decidir por não demitir um funcionário que tem um comportamento inadequado, um comportamento nocivo, ou que tem baixa entrega técnica, você está colocando sim em risco a tua empresa, a risco a falência e até mesmo risco em termos de a sobrevivência e o emprego das pessoas que dependem da tua empresa. Você entendeu? Então, a decisão da demissão, ele passa pela temática que é fundamental para construir qualquer empresa exponencial, que é a questão da meritocracia. Toda empresa que cresce, fatura milhões e bilhões, elas têm como um padrão comum em termos de prática organizacional, prática de gestão de pessoas, é sempre defender a meritocracia. Eles odeiam essas empresas, elas fazem o máximo que elas podem para expelir qualquer funcionário que tem um comportamento nocivo, inadequado ou até mesmo que tem uma performance medíocre. Então é muito importante que, se você é dono e dona de uma empresa e quer ver essa empresa prosperar, sair do caos, é importante que você estabeleça técnicas e ferramentas que promovem a meritocracia. Então, por isso que você está aqui, para ver como que você faz isso da melhor forma possível, embora seja um tema tão delicado, não é mesmo? Por isso mesmo que a gente já vai passar pelo tema 2 que está aqui na tela, sobre boas práticas que você pode exercer antes, durante e depois um processo de desligamento correto e profissional. No antes, é importante você garantir que a pessoa já tenha recebido todo o feedback adequado, toda a orientação e treinamento para que ela performe da melhor forma possível. Isso deve ser sim garantido a partir de você mesmo ou dos seus líderes. Você tem que se certificar que tudo foi feito do lado de vocês para que essa pessoa realmente possa performar da melhor forma possível. Mas vamos supor que de fato essa pessoa não está performando muito bem. Então, o que você deve fazer? Aí sim, depois da decisão, quando você decide que essa pessoa realmente já não tem como acompanhar o crescimento da empresa, acompanhar o nível de exigência que você tem para aquela vaga, para aquela função, aí sim, você dali para frente até a data de desligamento, você deve tratar a pessoa com muito respeito e profissionalismo. Você não deve dar bandeiras para essa pessoa de que ela está entrando numa zona de escanteio, ameaçá-la jamais. Então, nunca faça isso, porque tudo isso são atitudes antiprofissionais. Você já está decidido, já tem dia e hora para você poder executar essa comunicação. Então, até lá, a pior coisa que você pode fazer são atitudes antiprofissionais como ignorar, ameaçar, evitar a pessoa, fingir que ela não está, tirar ela de algumas determinadas reuniões, enfim, tudo isso que pode gerar até mesmo passivos trabalhistas por danos morais. Então, muito cuidado. Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre danos morais. Vou pedir aqui para a nossa editora colocar em algum momento, seja no final do vídeo ou no começo, enfim, esse vídeo como uma recomendação para você poder assistir depois, tá bom?
Muito que bem, então, qual é a outra boa prática para você exercer durante o processo de desligamento? Então, uma coisa importante é você já ter um dia e horário estabelecido na sua própria agenda, seja você como dono da empresa ou o seu líder. É importante se organizar em termos de dia e horário. Por quê? Porque vai ser uma comunicação que vocês precisam fazer com foco, atenção e acolhimento, com cuidado. Não é para ser feito às pressas, não é para mandar um e-mail para a pessoa falando: olha, você está demitido. Não é assim que funciona. Aliás, no final vou mostrar para você técnicas de comunicação, de como é que você fala isso de uma forma profissional e humana, tá bem? Então, durante, é importante que você já tenha tido o dia e o horário bloqueado pelo menos 2 horas, tá? Ai, por que 2 horas, Ale? Primeiro porque você precisa comunicar ao funcionário, comunicar depois à sua equipe e depois você ter um tempo para se acalmar. De verdade, é um dia muito estressante, emocionante. Então é importante que você estabeleça um tempo para que a poeira possa baixar. Só depois disso você sim continua dia a dia, marcando reuniões importantes e assim vai, tá bom? Então, durante o processo mesmo em si de você comunicar ao funcionário, é importante que você fale de uma forma clara o que está acontecendo e que é uma reunião de comunicação. É uma reunião que você está comunicando uma decisão. Normalmente os funcionários eles pedem algum feedback do porquê que você está tomando aquela decisão. E é nessa hora onde você coloca em risco sua empresa se você falar demais. Então, toda vez quando seu funcionário pedir o porquê e o motivo, você vai somente falar: olha aqui, fulano, sinto muito, para mim também está sendo muito difícil, mas aqui é uma reunião de comunicação de uma decisão da empresa. Todos os seus direitos serão resguardados, né? Então, a partir de agora, saindo daqui, não fará mais parte da equipe, agradecemos. E se a pessoa ficar perguntando de novo, mas me conta, por quê, por quê, por quê? Você vai repetir o mesmo mantra, a mesma sequência, obviamente de uma forma, né, que seja coerente para não virar robô, mas é importante que você mantenha esse tema centrado na questão de decisão. Por quê? Quanto mais você falar, mais você dá espaço, seja para discordar, porque não é uma reunião de feedback, mas enfim, você dá mais espaço para a pessoa discordar, justificar ou até mesmo gerar um atrito desnecessário. Inclusive, quanto mais você fala, você pode expor a tua empresa a algum processo trabalhista, até mesmo por algum dano moral, inclusive, a depender do que você falar. Tem pessoas que, por mais que sejam de confiança, eu já vi muita situação de empresários e empresárias que tomaram uma rasteira até mesmo daqueles funcionários que eram as pessoas que eles consideravam como pessoas muito de confiança, entende? E apesar disso, essas pessoas que eles consideravam como de confiança entraram com processo trabalhista e gravaram sim trechos do desligamento. Então, ali, nessa hora da comunicação em si, é uma comunicação sucinta e clara que vai focar na comunicação de uma decisão, nada mais. Tudo que deveria ter sido feito em relação anteriormente, seja de feedback, treinamento, orientação, já foi dado. Então, aquela reunião deve ser sim de comunicação. Quanto mais você falar, pior, mais exposto você ficará em termos jurídicos, tá bom? Muito que bem, então, outra boa prática que você deve executar dentro da tua empresa, caso você queira profissionalizar, é a questão de depois que o funcionário é comunicado e sai da sala, é importante você comunicar a tua equipe. E a comunicação é tão profissional quanto, assim como: olha, gente, eu tenho uma notícia para dar. O fulano de tal, a partir de hoje, já não faz mais parte da equipe. Agradeço por todo o período em que ele nos orientou, nos trouxe ali a sua força, nos trouxe a sua contribuição na empresa, mas é isso. Infelizmente, a gente decidiu pelo desligamento. Você não vai falar se é com justa causa, sem justa causa. Você não vai falar os motivos que levaram a essa decisão, porque quanto mais você falar dentro deste contexto, mais você também está dando pano para manga para alguma exposição legal. Existem sim também
ex-colegas ou colegas, enfim, pessoas que ficam, né, que acabam gravando um comunicado desses e depois manda para o ex-funcionário. Então, isso também vira um material que pode ser trabalhado contra você. Então, fique de olho. Realmente, a comunicação deve ser totalmente profissional. Então, você já entendeu que todo o processo de desligamento, ele é um processo que sempre vai estar em foco a questão de profissionalismo, transparência, um tom de voz tranquilo, mas não é para você se desviar. Em cada reunião é importante você ter claro qual que é o objetivo e não se desviar, porque a decisão já foi tomada, tá? Primeiro ponto, então, a decisão já foi tomada. Segundo ponto, a comunicação é somente comunicar que a pessoa já não faz mais parte da empresa.